Estou aqui, gente. Vim falar um papo sério aqui com vocês, sabe? Gente, sobre narcisista, né? Sobre a pessoa ser narcisista, né, gente? Vou aproximar mais. Sobre a pessoa ser narcisista, né, gente? Olha, há anos que eu já pesquisava sobre isso, né? E eu até pensei, uma vez eu pensei, né? Eu vinha pensando que minha mãe era, mas depois, conforme eu vim estudando e tal, eu vi que não era mesmo, né? Mas isso aí de eu ter ficado na internet pesquisando sobre isso e tal, né? Eu aprendi sobre o que um homem narcisista, né? Quando ele se aproxima da mulher, né? E eu aprendi isso. Eu aprendi como eu fiquei vendo muito vídeo assim, né, falando de mulheres que estavam sofrendo por causa de homem narcisista e tal, né? Então eu aprendi o jeito que eles lidam com as mulheres quando eles se aproximam e depois o que eles fazem, né? E aí eu já passei por isso, gente, entendeu? Mas só que eu já sabia como que era, né? Eu já sabia como que era. Aí o que acontece? Porque quando pega a pessoa desprevenida, gente, é difícil, né? Deixa eu tirar o óculos aqui, que agora eu já mexi aqui no celular, né? Porque quando pega a pessoa desprevenido, cara, a pessoa não sabe nada, é leiga no assunto, né? Nunca viu nada na internet sobre isso e tal. Então, ela cai direitinho. E até aquela que sabe também, porque é muito bom quando um homem chega perto de você, né? E fala que você é linda, que você tá linda com aquela roupa, que você, sabe, tem um corpinho lindo, né? E que você é tudo que ele sempre esperou, né? E por que eu não te conheci antes e tal? Essas coisas, mesmo a gente sabendo, essas coisas enchem o ego da gente, né? Ainda mais a gente que tá sozinha há muito tempo, né? E eu estava sozinha há muito tempo mesmo, quando isso aconteceu, né? Quando esse homem se aproximou de mim, né? Então, gente, eu sabia de tudo, né? E tava gostando muito do modo que ele se chegou, do modo que ele foi, né? Me conquistando, né? Ele foi me conquistando. Só que eu estava com o pezinho atrás, né? Porque eu já sabia o modus operandi dos narcisistas, né? Mas tudo bem, aí foi passando, sabe? Eu junto com ele e tal, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou bem assim, porque a primeira coisa que ele fez, que eu falei assim, epa, que é isso, né? Ele chegou para mim e pediu para eu procurar um negócio no porta-mala do carro dele. Aí eu fui procurar e não encontrei. Aí eu fui... Ele tinha saído do carro e foi fazer um negócio e quando ele voltou, cadê? Aí eu falei assim, olha, não tá no porta-mala não, porta-luva, gente. Não tá no porta-luva, procurei tudo e não encontrei. Aí ele, fez assim. Aí ele foi lá, procurou. Ele sabia onde ele tinha colocado, né? Que tava bem no fundinho mesmo. E ele foi lá e pegou. Aí olhou pra mim e falou bem assim, você precisa de ir ao médico, hein? Aí eu, o médico? Sim, tá precisando de um médico, porque o negócio estava ali na cara, você não viu? Você acho que não tá regulando bem, assim mesmo. Aí eu fui, na mesma hora, né, eu pensei no homem narcisista, né? Aí eu falei bem assim, o quê? Você tá falando isso pra mim só porque eu fui lá e no porta-luva e não encontrei? Você sabia onde estava, você foi direto, você pegou.
E aí você vem para mim e fala que eu preciso ir no médico? Que negócio é esse? Não gostei disso não. Falei bem assim, e com atitude, entendeu? Aí ele ficou meio assim, né? Aí ele falou assim, pô, desculpa, eu só tava brincando contigo. Eu fiquei quietinha. Ali acendeu uma luz, né? E dali por diante, gente, de vez em quando ele jogava uma zinha, né? Até que ele chegou uma hora que ele falou bem assim, olha, esse homem, ele me elogiou pra caramba quando ele me conheceu, né? Ele falou da minha roupa que estava muito bonita em mim. Ele disse que que tinha um corpinho magrinho, muito maravilhoso, né? E aí, ele passou. Um dia eu peguei ele olhando para minhas pernas, ele falou bem assim: suas pernas tá, você tem as pernas muito finas, você tem que fazer exercício, tem que fazer treino com peso. Aí eu fui, fiquei olhando assim, eu tenho, assim, né? E lembrei do comecinho, o que ele estava fazendo comigo, né? O que ele como que ele veio me conquistar, que ele ficou me conquistando, né? E aí teve um dia também que nós estávamos caminhando, aí ele pega e fala bem assim, eu coloquei uma roupa de treinar, né, para caminhar com ele, né? E aí ele vai e olha assim para mim e fala bem assim, caramba, não gosto dessa calça. Eu tava com uma calça Adidas. Aí ele falou bem assim, não gosto desse tipo de calça para malhar. Pô, você tem que, sinceramente, aquele para mim, sinceramente, eu não gosto do seu estilo de se vestir, não. Você tem que fazer outro guarda-roupa para você, porque esse é muito brega. Gente, gente, olha só, hein? Olha só. Aí nesse dia, né, eu até me desentendi com ele, porque eu joguei na cara dele. Ué, engraçado. Quando você me conheceu, você falava isso pra mim, por que você falava que eu tinha um bom gosto, que a roupa tava bonita, e agora você vem falando isso pra mim, né? Eu sei, gente, que aí depois nós nos desentendemos, né? E eu acabei, falei assim, não tem condições mesmo, terminei, né? Pô, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, ficar com uma pessoa assim, que quer te deixar para baixo, mas não me deixa não, sabe? Não me deixa não. Eu fui, terminei e nunca mais quis saber dele, né? Houve umas coisas também que ele fez que agora eu não quero tocar nesse assunto. E aí terminei, né? Mas isso, gente, não me tirou a vontade de ter uma pessoa para mim, né? Porque eu acredito naquele que está lá em cima. E ele fala que não é bom, né? A gente ficar sozinho, né? Ele fala isso, né? Na palavra está escrito lá, né? Então, porque quando um cai, o outro levanta. É assim, desse jeito que está na palavra, né? Então, gente, mas o que eu vejo, falando de narcisismo, né? O que eu vejo que tem de pessoas, o que tem de canal no YouTube falando sobre isso, e aí, primeiramente, eles estavam falando sobre o parceiro, né, narcisista. Aí depois veio essa onda de falar sobre mães narcisistas, né? Que fica embutindo coisas na mente dos jovens, né? Mimados, né? E aí o que acontece? Eles até se separam da mãe, largam a mãe para lá. O que tem de mãe que reclama, que sempre se dedicou ao filho, e o filho agora não quer mais saber, não liga para saber como que tá, e deixa ela sozinha e tal. O que tem de mãe, gente? O que tem de mãe reclamando disso, sabe? É uma coisa impressionante, impressionante, né? Esse tipo de coisa aí
É contra a palavra do Senhor, gente. É contra a palavra do Senhor, né? Porque lá está escrito honrar pai e mãe. Não está falando se o pai e mãe é bom, se o pai e mãe é ruim. Não está falando isso lá na palavra, né? E outra coisa também que eu tenho visto também, gente, pelo amor de Deus, gente, é homem, canal de homem, metendo malha em casamento, porque a mulher largou ele depois de 25 anos de casado, depois de 20 anos de casado, depois de 18 anos de casado. Tem vários canais, entendeu? E aí ele vai e mete um malho em casamento, que não quer saber, que vive muito bem sozinho, que se recuperou e tal, e fica ensinando os homens a fazerem isso, gente. Meu pai do céu. Isso, gente, é totalmente contra aquele que está lá em cima. É totalmente contra Deus, entendeu? Disseminando isso para os homens, né? Que a maioria que se inscreve nesse tipo de canal é homem, sabe? São homens, entendeu? E aí tem lá uma porção de comentário, tudo dando razão a ele, sabe? Que não tem mesmo que se casar mais, que não tem, que é isso mesmo, você é meu mestre, você tá certíssimo, eu também fui abandonado pela minha esposa e eu também não quero mais saber de casamento, porque essas mulheres, elas só querem se aproveitar mesmo. Quando a gente dá uma força para elas sobem um pouco, elas dão um chute, a gente ajuda elas com estudo e tal, incentivando elas, e aí quando elas estão lá no auge, elas dão um pé no traseiro e tal, e deixa a gente sozinha e tal, né? E aí sabe o que eu penso? Que homens fracos são fracos, gente. São homens fracos, porque foi um trauma, né? Foi um trauma. Se a mulher ajudou a mulher e a mulher fez isso com ele passou por um trauma. Mas tem um tempo para você se recuperar, né? Faz uma terapia, se recupera e não fica fazendo esse tipo de coisa, gente. Fazendo esse tipo de coisa, incentivando isso. Ele não sabe, mas ele tá pecando pra caramba. Porque o casamento é a instituição que Jesus, que Deus mais ama aqui na terra, entendeu? É a primeira, sabe? Está em primeiro lugar para Deus, entendeu? Então, esses homens que fazem isso, tá pecando. Assim como esses psicanalista, psicólogo, entre aspas, também está pecando, disseminando isso, quando falam de mães narcisistas, né? Então, disseminando isso, né? No YouTube, né? Nos canais que eles têm, né? Então, o título desse vídeo, olha, você vê como que tá a humanidade, como que tá, né? Porque se você coloca lá narcisista, né? Mãe narcisista. Gente, pode ver até no meu canal, eu tenho poucos inscritos, mas tem lá, acho que chegou a 400 visualizações, né? Eu tenho poucos inscritos, entendeu? E aí, a humanidade tá assim, todo mundo quer ver isso, todo mundo quer, sabe? É impressionante. É impressionante o que está acontecendo no Brasil, né? Mas eu acho que é no mundo, né? Que é no mundo, né? Você fica boba. Eu fico boba com isso, entendeu? Eu fico boba com isso. Diagnóstico é para dar dentro de consultório. Dentro de consultório.
Não é para ficar dando diagnóstico assim. Tem umas psicólogas, né, que elas até tocam nesse assunto. Não, mas a gente não pode tá falando que uma pessoa, só por uma certa atitude de uma mãe, tá falando que é narcisista. Para a gente chegar a esse diagnóstico, leva uns 3 meses, uns 6 meses, se eu não me engano, uns 6 meses, sabe, de frequência no consultório e tal, de conversa, para a gente chegar nesse diagnóstico de narcisista. Elas explicam isso as mais conceituadas, né? As que têm uma cabeça, né? As que se formaram realmente, né? Eu acho que sim, né? Porque eu, sinceramente, eu acho que, não me desculpar, vocês que são psicólogas, mas eu acho que os professores, eu já fiz uma pesquisa, sabe? Os professores de faculdade que dá aula de psicologia, sabe? Eles não têm redes sociais. Eu já tentei procurar, e aqueles que têm, já achei alguns, mas eles não colocam nada lá, só tem 2 fotinhas assim deles, e eles não colocam nada lá nas redes sociais deles, os poucos que eu achei, porque eu fui pesquisar, sabe? Eu queria saber, eles são mesmo, porque para mim, gente, para mim são todos esquerdistas, sabe? Para mim são todos esquerdistas, sabe? E é isso aí que eu vejo, entendeu? É isso aí que eu vejo, sabe? A esquerda atuando nesse ambiente de psicólogo aí, entendeu? Para acabar com a família. É isso que eu vejo, é isso que eu ando sentindo dentro de mim, sabe? Já faz um tempo que eu ando sentindo isso, sabe? E, gente, tomara que eu esteja errada, né? Tomara que eu esteja errada, né? Mas eu chego a essa conclusão, porque tá demais, sabe? Tá demais, assim como tem homens também que levou um chute no traseiro da esposa depois de 18 anos de casado, né, e tal, também tá demais, né? Porque o que eles estão fazendo tá errado. Eles têm que se tratar. Aconteceu isso, teve um trauma porque a esposa fez isso e tal, a mulher fez isso com ele e tal, né? Tem que se tratar, entendeu? Tem que se tratar. E é isso aí, gente. E prosseguir a vida, sabe? Porque esses homens que hoje têm 50 e poucos anos, 49 anos, 50, 55, 60, eles pensam o quê? Que eles vão ficar bem velhinhos. E aí? Entendeu? Eles vão continuar sozinhos? Sabe? E se eles não tiverem cuidado, né? E se eles não tiverem cuidado agora, né? E se eles não pensarem no futuro deles, né? Porque 60 homens de 60 anos ainda tá inteirão. Ainda mais se ele se cuida, né? Se ele faz treino e tal, né? Com certeza se cuida da saúde, né? Ainda tão novos, né? E falando esse tipo de coisa, sabe? Que não quer saber de casamento, que vive muito bem sozinho e tal, entendeu? É isso aí, é o que eu vejo. E fica incentivando os outros homens a não querer também as mulheres, ainda fala ainda que é consultor. Que é minha consultoria, no final eles ainda falam isso, entendeu? Gente, eu fico abismada com isso, sabe? Eu fico abismada com isso. Ainda tá inteirão, ainda mais se ele se cuida, né? Se ele faz treino e tal, né? Com certeza se cuida da saúde, né? Ainda tão novos, né? E falando esse tipo de coisa, sabe?
que não quer saber de casamento, que vive muito bem sozinho e tal, entendeu? É isso aí, é o que eu vejo. E fica incentivando os outros homens no Facebook, né, no canal dele, né, a não querer também as mulheres, ainda fala ainda que é consultor. Quer minha consultoria? Consultoria. No final eles ainda falam isso, entendeu? Gente, eu fico abismada com isso, sabe? Eu fico abismada com isso. Temos que ter cuidado. Cuidado com o que a gente vê no YouTube, no Instagram. Temos que ter cuidado, porque isso aí interfere na mente da pessoa. Eu, quando vejo isso, sabe? Eu fui lá ver. Eu não vou falar nome aqui. Eu fui lá no canal ver, né, de alguns. Eu não vou falar nome aqui, entendeu? Porque é melhor, né, que eu não fale, né? É melhor que eu não fale. Eu esqueço, mas tem um que eu gravei bem o nome, né? Mas é melhor que eu não que tem. Olha, gente, o que tem de inscrito no canal dele e o que tem de visualizações, comentários, curtida, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, entendeu? Então, desse que eu gravei o nome, entendeu? Então, meu Deus, ele tá pecando fazendo isso, sabe? Ele tá pecando. Eu já passei meu Deus do céu, por muita coisa assim, eu já fui enganada, né? Homem que chega e fala que não tem compromisso e que lá na frente eu vejo que tinha compromisso, eu via que tinha compromisso. E, gente, sinceramente, para mim, se tiver, não precisa ser casado, não. É só ter um compromisso com alguma mulher, sabe? Se eu souber, tô fora. Tô fora. Se eu sei que o homem tem, eu nem, sabe? Tô fora disso, tô fora, entendeu? Eu quero ter paz e eu quero viver alinhada com Deus, entendeu? Eu jamais vou fazer esse tipo de coisa, sabe? Olha, às vezes engana, porque a gente procura querer acreditar, né? Porque a gente não quer ficar sozinha, né? Então, a gente procura acreditar e tal, mas não adianta, porque chega uma hora, eles marcam bobeira e eles deixam, a gente acaba sabendo, entendeu? E aí, ó, eu saio fora. Eu posso estar na do cara, eu posso estar na do coroa, porque eu não arrumo novinho não, né? Mas se eu souber disso, gente, eu saio fora, acabou pra mim, entendeu? Sofro um pouquinho, né? Eu sofro, claro, né? Fico meio pra baixo, mas, gente, passa, entendeu? Eu quero estar alinhada com aquele lá de cima. E outra coisa, agora, né, por causa do canal, gente, por causa do canal, estão me descobrindo. Aí eles ficam lá, indo lá no mensagem do YouTube, não, do Facebook, né? E do Instagram, e coloca recadinho lá pra mim e tal, sabe? Gente, olha, e insiste, sabe? Insiste, sabe? Eu, a princípio, eu sou educada, eu falo, entendeu, e tal, mas quando eu vejo aquele tipo de coisa, gente, aí, né, você acaba tendo que ser mal educada, não indo nem ver, ou então vendo e não respondendo nada, e ainda fica um lá me perguntando assim, ué, você não vai me responder? Você não vai... Aí vem de novo depois, você não vai me responder? Eu nem conheço, sabe? E acontece esse tipo de coisa ali, entendeu? Então, a gente hoje em dia tem que tomar muito cuidado, né, gente? Muito cuidado mesmo, sabe? E eu já passei por umas que eu não quero passar, né? Eu não quero ser enganada, entendeu? Eu não quero, sabe?
começar a gostar de uma pessoa e aí logo depois essa pessoa marca uma bobeira e aí você tem que esquecer, né? Se ela fala, se ela dá a entender que ela tem alguém, né? Aí, gente, não adianta falar, mas eu não tem nada a ver, a gente não tem nada um com o outro, um que não sei o quê, ficou só amizade e tal. Eu vou lá na casa dela, mas sabe, gente, é brincadeira, né? É brincadeira. Qual é a mulher? Só a mulher que quer ser enganada para acreditar num negócio desse, né? Só a mulher quer ser enganada, mas comigo não. Comigo não, porque eu quero estar alinhado com aquele lá, entendeu? Eu jamais vou me envolver com uma pessoa assim. Jamais, entendeu? Jamais. É isso aí. O papo de hoje. Isso é para vocês me conhecer um pouquinho, né? Melhor, né? E tal, né? É para vocês me conhecerem, entendeu? Tá bom? Por isso que eu vim falar sobre isso, né? E tal. E vamos ter cuidado com o que a gente vê na televisão, né, gente? No YouTube, vamos ter cuidado, né? Porque assim como tem pessoas que influenciam para o bem, tem também para o mal, né? E é o mal assim como se diz, com uma maquiagem para você pensar que é bem, entendeu? Que é o bem, né? Mas não é, tá influenciando pro mal, entendeu? É isso aí. Então, era sobre isso. O papo sério é sobre isso, foi sobre isso hoje, tá? Então, tá. Falei. Beijinho. Deus abençoe vocês. Busquem a paz dentro e ao seu redor.